Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa segunda-feira, segunda após a derrota para a equipe do Palmeiras. A gente falou muito no pós-jogo de ontem sobre essa derrota. Nós, inclusive, começamos o vídeo com a seguinte frase, né? Toda derrota é dolorida, toda derrota ela dói independente de como for e para quem for. Mas a derrota de ontem para o Palmeiras ela deixa muitos aprendizados e até mesmo deixa o torcedor vascaíno com ainda mais confiança sobre esse grupo. Principalmente por tudo que o Vasco entregou na segunda etapa de jogo, pelo desempenho da equipe, por ter feito o Palmeiras, ter jogado para trás. Tudo isso fez com que o vascaíno sim olhasse para esse elenco e tivesse ainda mais confiança do que esse grupo de Rafael Paiva poderá entregar nessa temporada de 2024. A gente vai falar muito sobre isso, vai trazer aqui detalhes importantíssimos sobre esse jogo. Mas é claro, né, meu amigo? A gente não pode deixar de falar sobre os dois pontos mais importantes, mais decisivos para essa grande partida contra o Palmeiras. O pênalti não marcado pelo senhor Rafael Klein, aliás, o pênalti marcado e desmarcado que até agora nenhum vascaíno conseguiu entender. E além disso também vamos falar sobre o garoto Ryan. Tá na hora, né, Ryan? Acorda pra vida, meu garoto. A gente vai falar sobre isso até porque o próprio técnico do Vasco, Rafael Paiva, também comentou sobre essa situação. Então assim, um Acorda Vascão bastante movimentado, bastante agitado, com muitas novidades e muitas informações para vocês nessa manhã de segunda-feira. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós vamos contar muito aí com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca tão importante dos 140 mil inscritos, cara, e faltam pouquíssimas pessoas. Então, de verdade mesmo, se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha já aqui embaixo, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento, faça com que o canal do Gigante Vasco possa chegar a cada vez mais pessoas dentro da plataforma do YouTube. E é claro, além disso, também não esqueça de curtir o vídeo aqui embaixo, que é de sua importância para a divulgação desse Acorda Vascão, e também ir lá no nosso Instagram. Tem aqui o QR Code aparecendo, é só você aproximar aí a tela do seu celular, é claro, na câmera, apertar no link que está aparecendo e se inscrever no nosso, o nosso Instagram. Se você estiver assistindo pela televisão aí, que é mais fácil, é só realmente aproximar a câmera do celular para esse QR Code, esse logozinho que está aparecendo aqui em cima. Caso não, só vá aqui embaixo nos comentários, primeiro link no comentário fixado, vai estar lá, você vai ser direcionado diretamente ao nosso Instagram. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar, é claro, de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com vocês, esse Acorda Vascão, falando já sobre essa partida de ontem, né? Porque ontem o nosso Vasco da Gama entrou em campo contra a equipe do Palmeiras às 4 horas da tarde no estádio Mané Garrincha para mais de 62.180 pessoas. O Vasco enfrentou a equipe do Palmeiras no estádio Mané Garrincha. Um jogo quente, um jogo pegado, um jogo duro que acabou sendo fechado, finalizado, terminando para o Palmeiras, sendo um resultado, favorável para o Palmeiras, 1-0 para o clube paulista. Foi um resultado que a gente pode dizer sim, foi um resultado mentiroso, foi um resultado que engana, que o Palmeiras não tem essa bola toda, o Palmeiras não fez por merecer a vitória, e talvez se tivéssemos ali mais 5, 10 minutinhos, o Vasco da Gama conseguiria facilmente chegar ao gol do empate. O Vasco fecha a partida contra o Palmeiras ontem com esse sentimento de uma hora ou outra iria sair o gol. O gol estava madurinho para o Vasco da Gama, e infelizmente quando a partida chegou aos minutos finais, né? O Vasco inicia o primeiro tempo muito mal. O primeiro tempo do Vasco ontem contra o Palmeiras foi assim, tenebroso mesmo.
Primeiro tempo onde o Vasco não conseguia se acertar nas saídas de bolas, tinha dificuldade para sair jogando, a linha alta do Palmeiras, assim como foi a linha alta do Flamengo também no domingo retrasado, acabou dificultando ali as saídas de bola de Piton, de Maicon, de Léo e do Paulo Henrique. E numa dessas, infelizmente, né, saídas de bola, pelo menos tentativas de saídas de bola que o Vasco da Gama vinha tentando durante toda a primeira etapa, o Ryan erra, dá uma bola nos pés do atacante Flaco Lopes aos 26 minutos do primeiro tempo e faz aí o único gol da partida. E aí, meu amigo, a gente já cai nesse assunto, né? Porque aquilo que aconteceu com o Praxedes, ele foi tão execrado contra o Atlético Mineiro, se repete novamente agora, porém ontem, com o garoto Ryan contra o Palmeiras. Minha grande questão, sinceramente, aqui é a seguinte: até quando vai a nossa paciência com o Ryan? Vamos dar papo reto? Papo reto, até quando vai a nossa paciência pro Ryan? Uma promessa, ok. É um jovem, ok. É um cria, ok. Mas até quando vai a nossa paciência? Eu já tô sem paciência pro Ryan. Sinceramente, já tô sem paciência. Acho que tem bola. Mostrou isso no domingo. É um jogador que pode virar a chave. Pode ser um baita de um atleta. Mas eu tô sem paciência. Depois daquilo que ele fez contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, onde ele é expulso num lance completamente infantil. E agora ele faz essa lambança contra o Palmeiras, entrega o jogo pro Palmeiras. Eu não tenho paciência. Será que lá nos anos 90, se o Vasco tem um jogador que faz isso, ele volta a jogar? Claro que não. Então são, assim, questões que eu acho importantes serem levantadas. O Vasco ontem ele perde a partida por conta da entregada do Ryan. O Vasco é uma equipe que naturalmente, isso é baseado em números, isso é baseado em jogos. O Vasco é uma equipe que sempre faz um primeiro tempo muito ruim, mas que volta para a segunda etapa muito melhor que seus adversários. Não sei se por aquilo que o Rafael Paia fala no vestiário e ajeita o elenco. Não sei se por conta da preparação física o Vasco sobra fisicamente nas segundas etapas das partidas. Mas sei que o Vasco no segundo tempo é melhor. Então, na grande maioria das vezes, meu amigo torcedor, quando você vê o Vasco segurando um empate na primeira etapa, pode ficar tranquilo que a probabilidade do Vasco vencer a partida é muito grande. Ou, se o Vasco estiver fechando a primeira etapa com uma derrota, a probabilidade do Vasco virar também pode acontecer. Mas infelizmente, meu amigo, eu tenho certeza que virando com derrota ontem contra o Palmeiras não foi benéfico. Que o Vasco talvez tinha sim a possibilidade ainda maior de ter conseguido sair com a vitória ontem do estádio BRB Mané Garrincha, porque o Palmeiras teria que sair no segundo tempo para o jogo e com o espaço que o Vasco não achando conseguiu chegar ao gol do goleiro Everton, com o espaço o Palmeiras tendo que sair para o jogo, talvez conseguiria ter sido muito melhor e ter conseguido sair ontem de Brasília com os 3 pontos. Um jogo, porém, que, é claro, deixa muitas esperanças, como a gente trouxe a vocês. Um Vasco que se impôs, um Vasco que jogou de igual para igual. O próprio Verratti, ele desabafa, né? Após a partida, diz que o Vasco fez um jogo aceitável, porém que só começou a jogar após ter saído atrás do placar. Concordo com o Verratti, mas acho que também muito dessa derrota cai, infelizmente, nas contas do Ryan. O erro que aconteceu ontem não pode acontecer. A infantilidade que aconteceu naquela quarta-feira contra o Atlético Paranaense não pode acontecer. Tem que entender que ele veste a camisa hoje do Vasco, tem que entender que está no profissional do Vasco representando mais de 20 milhões de torcedores e tem que entender, e eu acho que ele sabe muito bem disso, que o Vasco da Gama não é brincadeira. Tem que honrar, tem que respeitar, tem que vestir a camisa, tem que se entregar dentro de campo e tem que fazer por onde para ser titular do maior clube do futebol brasileiro. Sim, eu acho que fica, mais uma vez, como eu tenho falado nos últimos jogos, a nossa capacidade de jogar contra qualquer equipe, né, nessa competição do Campeonato Brasileiro. Acho que a gente conseguiu fazer realmente um jogo parelho, equilibrado. A gente conseguiu, no segundo tempo, empurrar o Palmeiras para trás. A gente criou oportunidades, foi contra-atacado. O Palmeiras é uma grande equipe, não tem que ficar falando aqui da capacidade que tem também para terminar jogadas. E um erro que eu acho que poderia mudar bastante o que seria o jogo, né? O lance do pênalti. E fica, a gente está buscando evoluir a nossa equipe, a gente está tentando jogar contra todo mundo. Então, a gente falou muito entre nós na semana de a gente tem que jogar, a gente tem que buscar o gol, a gente tem que colocar a bola no chão. E foi nesse momento que a gente errou, né? O Ryan teve um erro que faz parte do processo, é um jogador jovem, teve um erro há pouco tempo atrás, né? E a gente sabe como é pesado para ele,
Mas o que eu acho que tem que ficar é o quanto a gente reagiu como equipe a mais uma vez um erro individual e o quanto o Vasco lutou até o final para buscar um resultado melhor aqui, pontuar aqui, buscar um empate ou a vitória. E eu acho que tem que ficar isso, tem que ficar o quanto a gente está conseguindo competir contra essas equipes grandes. E eu não tenho dúvida que a curto prazo a gente vai conseguir buscar as vitórias aí contra esse nível de equipe. Então, como vocês viram aí, né, essas palavras foram do próprio Rafael Paiva, falando sobre essa questão do Ryan, e tinha que ser assim, tinha que falar sobre, infelizmente, o erro do Ryan durante a partida, que acabou comprometendo, é claro, esse resultado. Vasco aí com a derrota, ele cai para a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Aliás, perdão, Vasco com a derrota, ele cai para a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, pois o Internacional venceu a equipe do São Paulo, vai a 41 ontem no Morumbi, e o Atlético Mineiro venceu também em casa o Red Bull Bragantino, vai a 36. Então o Vasco fecha essa rodada 7 pontos do G6, estando aí o Bahia puxando esse G6 com 42, o Vasco com 35, porém com um jogo a menos, contra o Cuiabá nesse próximo mês de outubro. Porém, meu amigo torcedor vascaíno, a gente reclama muito aqui do Ryan, mas é importante lembrar que o erro não foi só dele, né? Importante lembrar que tivemos aí, nessas últimas 2 partidas contra o Palmeiras, 2 lancezinhos muito polêmicos, né? Estranho. Aliás, 3 jogos, 3 lances polêmicos. No ano passado, aquela interferência do VAR num lance que não era para ter interferido. Lembra? Paulinho Paula chuta, o árbitro de vídeo chama em um impedimento que aconteceu lá atrás, quase 1 minuto, 30 segundos atrás, no lance do Verratti dentro da área, onde ele está impedido, mas nem sequer participa do lance. Nem sequer participa do lance. E o VAR chama, marca o impedimento onde não era para ter impedido. Um erro de direito. Um erro grave. Um erro ridículo que aconteceu naquele jogo do segundo turno do ano passado, onde o Vasco perde 1-0, mas abriu o placar com o Paulinho nesse gol muito mal anulado. Nesse ano, não sei se vocês se lembram, mas novamente, no mesmo Allianz Parque, igualmente no ano passado, o Vasco ele tem novamente um gol anulado, pois foi marcada uma falta em cima do zagueiro Murilo. O Verratti teria empurrado o Murilo dentro da área e isso fez com que o gol viesse a ser anulado. O Vasco não jogava bola de Álvaro Pacheco, mas também não precisavam avacalhar assim. E agora a história se repete. Ontem, contra o Palmeiras, mesmo Palmeiras, o Vasco tem um pênalti claríssimo não marcado ao seu favor. E o Verratti ele diz após a partida: joguei 3 jogos com ele e nos 3 foram beneficiados com a arbitragem. Muito difícil. E aí? Tá falando mentira? Tá falando alguma inverdade? Tá falando alguma loucura? Claro que não. Olhar para esse lance e dizer que não foi mão é uma loucura. E aí você pode falar, Lucas, mas cara, é interpretativo. Eu daqui, mesmo sendo vascaíno, eu acho que não foi mão. Ok, tu tem a tua interpretação e tá certo. A grande questão é, se o árbitro de campo, ele marca com tanta convicção, com tanta certeza, no momento, a interpretação dele é de que foi pênalti. Você não concorda com isso? O árbitro não marcou uma falta? Não marcou uma falta? Para marcar a falta, ele viu a mão. Ponto. Acho que isso é unanimidade. Um árbitro não vai marcar uma mão daquela se não tivesse visto a mão batendo na bola. Ele marca a mão, porém fora da área. Ele apita com força. Mão, parou um contra-ataque do Palmeiras. Foi mão na bola. Mão e ponto. E o árbitro de vídeo, ele chama o árbitro na cabine para mostrar que o lance foi dentro da área. Mas ao mesmo tempo que ele faz questão do Rafael Klein ir ao VAR, ir ao monitor, para ver se o lance teria sido dentro ou fora da área, o Rafael Klein também vai ali para verificar se ele não houve, se ele acabou acertando ou errando na interpretação. E a partir daí, meu amigo, ele muda completamente a ideia. A nítida clareza que ele deu ao marcar o pênalti, que ele tinha ao marcar o pênalti, do nada foi embora. E essa questão não é interpretação. Você não está dizendo para mim que é um lance interpretativo? Qual é a questão? Porque se é interpretativo, a mudança dele de interpretação mudou em segundos, cara. Ele em campo, ele viu que foi pênalti. A interpretação dele foi essa. Ele viu a bola batendo na mão,
marcou falta. Mas aí quando ele vai no monitor, a interpretação dele muda rápido. Calma aí, cara. Assim, pô, calma aí que isso é feio. Fica feio, cara. Estraga o espetáculo. Ontem o espetáculo foi estragado por conta de... A gente não pode nem falar muita coisa, mas por conta desse erro. Vamos falar que foi um erro? Vamos. É que nem aquela frase, né, que se diz, vocês fingem que pagam e eu finjo que jogo. É isso. Vocês fingem que estão errando, eu finjo que aceito que vocês estão errando. Porque a gente sabe muito bem que isso não é erro. A gente sabe muito bem. Que é sempre contra o Vasco. Os erros são sempre contra o Vasco. Essa é a minha questão. Se a tua interpretação ou a interpretação de qualquer outro profissional é que isso não foi pênalti, a interpretação do árbitro em campo foi que a bola bateu na mão. Porque quando ele vai para o monitor, a interpretação dele muda. Esse é o meu grande ponto. E Marcelo Santana falou sobre isso exatamente após o jogo contra a equipe do Palmeiras em entrevista coletiva. Fala, Marcelo Santana, que olha, é difícil de sustentar. O Vasco vem mais uma vez se posicionar com relação à falta de critério da arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Ali por volta dos 20 do segundo tempo, tem um lance onde o árbitro sinaliza a mão do atleta do Palmeiras, sinaliza com convicção. Veja que o lance estava em posse de bola do Vasco, ele determinou que foi a mão. E aí, durante o momento que ele está montando a barreira, o VAR chama ele para ele conferir provavelmente a posição da bola, porque a mão não teria sido fora da área, a mão teria sido dentro da área. Aí o que acontece? Fato número 1, foi mão. O árbitro confirma as duas vezes que foi mão. No momento presente do jogo, onde ele determina a falta, quando ele vai ao VAR, ele confirma que foi mão. A imagem é clara, mostra que a mão foi dentro da área. E aí, para não dar o pênalti, ele resolve mudar o critério de interpretação. E diz que a mão vira um movimento natural. Então, se ele tivesse alguma dúvida na origem, ele não precisava ter marcado a falta. Ele poderia ter deixado o lance seguir. Quando o jogo paralisasse, ele poderia ter o recurso do VAR. Então, a gente questiona aqui mais uma vez os critérios que têm norteado a arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Para não tratar de questões subjetivas, né, de quando tem uma falta, dá a sequência, depois volta para marcar o impedimento, quando se picota um jogo. A gente está falando de uma situação objetiva. O VAR chamou o árbitro, porque o lance foi dentro da área, o árbitro confirma que teve o toque na mão, confirma que foi dentro da área e resolve mudar a interpretação para não dar um pênalti para o Vasco da Gama, como se fosse um crime não dar um pênalti para o Vasco, porque o Palmeiras está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro com o Botafogo. Então fica aí mais uma vez o repúdio do Vasco, e agora que a gente já aprendeu que tem que oficiar, nós vamos oficiar a comissão de arbitragem da CBF, e vamos ver na reunião de segunda-feira que agora criaram, no início da tarde, qual vai ser a justificativa, porque provavelmente mais uma vez vão apelar para o lado subjetivo, porque na parte objetiva que foi mão e foi dentro da área, não tem questionamento, nem o próprio árbitro do jogo questiona. Boa noite a todos, passo a palavra agora ao nosso técnico Rafael Paiva, para que ele possa falar mais do jogo, falar mais do time e ter a oportunidade de se estressar menos com essas arbitragens que a gente acompanha na série. Meu amigo torcedor vascaíno, realmente é difícil, é complicado, temos que engolir muito aí para aceitar essas situações. O Vasco perde, garfado, com um erro ridículo do senhor Rayan, ficando aí na conta, infelizmente, desses 2 pontos que mudaram completamente o resultado que deveria ser esse jogo de ontem entre Vasco da Gama e Palmeiras. Mas, para fechar o vídeo, é importante lembrar aqui, temos um elenco forte. Independente do que aconteceu ontem, temos um elenco forte. Falei isso no pós-jogo de ontem, falei isso no meu Instagram e falo isso aqui. Há derrotas e derrotas. A derrota de ontem, ela dá lições para Rafael Paiva sobre Rayan,
sobre a questão da arbitragem, sobre os atletas que pode utilizar que entraram bem, o Emerson Rodrigues, o Puma, o Coutinho. E é uma derrota que, além de aprender lições, é uma derrota que dá ainda mais confiança ao torcedor pelo simples fato do Vasco não ter sido covarde. O Vasco não se acovardou, contra um dos melhores elencos do futebol brasileiro. O Vasco no estádio Mané Garrincha ontem fez o Palmeiras recuar. O Vasco no estádio Mané Garrincha ontem fez o Palmeiras fazer cera para terminar o jogo, porque sabia que de maneira iminente o Vasco da Gama poderia chegar a um gol. Isso é importante. Isso é sinal de que sim, internamente, o Vasco está conseguindo reconstruir a história, a grandeza que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ponto importante para a semifinal. Escuta isso daí. Ponto importante para a semifinal, que é já na semana que vem. Quarta-feira que vem, o Vasco já pega o Galo nesse jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Gente, fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa segunda-feira. E é claro, já já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante, cheio de informação, cheio de novidade. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.